coisa que você precisa entender, Rovair, para me ajudar a divulgar o povo brasileiro, é que quando você encontra uma economia destruída, você não pode começar a administrar sem levar em conta que ela está destruída e que você precisa consertá-la para destruir. Você está lembrado que em 2004 eu levei o superávit primário para 4,25. Porque a gente estava numa situação muito delicada e eu precisava passar seriedade para poder convencer as pessoas de que o Brasil era um bom receptor de recursos estrangeiros se a gente fosse com seriedade. Olha, e eu fui procurar o presidente do FMI, que era o alemão, um tal de Kohler, para dizer para ele: eu aprendi economia com uma mulher analfabeta, que me ensinava a não gastar mais do que eu ganhava, e é assim que eu vou cuidar do Brasil. Você pode ficar quieto que eu vou pagar o FMI. E o que aconteceu em 2005? Paguei o FMI e, pela primeira vez, a coisa que mais custou nesse país eu fiz, que foi fazer um colchão de segurança econômico acumulando 270 bilhões de dólares de reserva internacional. A primeira vez que a gente teve reserva nessa magnitude. E até hoje essas reservas estão sustentando o Brasil. Até hoje essas reservas dão estabilidade para o Brasil. Olha, porque, quando eu tomei posse, eu tinha na cabeça o fracasso do Valença. O Valença foi metalúrgico junto comigo. Ele fez a greve em 80 em Guidantes, quando eu fiz a greve no ABC. E o Valença foi um fracasso no governo. Ele foi candidato à reeleição, teve 0,5%. Aquilo estava martelando a minha cabeça. Eu falava, eu não posso fracassar, eu tenho que dar certo. E eu tenho muito orgulho. Pode me comparar com qualquer presidente da história do Brasil. Todo, pode pegar todos. De Marechal Deodoro da Fonseca, sabe, até o último cidadão que passou por aqui. Eu duvido que algum deles junto, ou todos eles juntos, fizeram 50% da política de inclusão social que nós fizemos nesse país. Nós sozinhos fizemos mais universidade que todos eles juntos. Nós sozinhos fizemos mais escola, institutos federais do que todos eles juntos. Nós sozinhos colocamos mais estudantes na universidade que todos eles juntos. Nós sozinhos fizemos mais escolas de tempo integral do que todos eles juntos. É tudo? Não. Ainda é pouco diante da necessidade e do atraso. Porque eu não sei se vocês sabem, meus queridos, quando Colombo chegou em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1492, em 1532, 40 anos depois, já tinha a primeira universidade em Santo Domingo. Cabral chegou aqui em 1500. A primeira universidade só foi feita 400 anos depois. Essa é a diferença do Brasil com outro país, e é esse país que eu tenho que mudar. Mas, presidente, deixa eu aproveitar o cenário internacional um pouquinho. O senhor falou duas vezes aí no fato de ser cristão. O Papa está sendo hoje a principal voz contra o Trump. E o senhor vai para a Europa encontrar lideranças progressistas. Como é que o senhor encara o seu papel diante da ofensiva fascista no mundo? E o Trump como Jesus Cristo também. E o Trump, o papel de Jesus Cristo, importante também. Vamos fazer duas coisas. A primeira com relação ao comportamento do presidente Trump. Perfeito. Eu acho que o presidente Trump ele faz um jogo eminentemente na tentativa de agradar o povo americano para tentar passar a ideia do país potência, do país preponderante, do país onipotente, sabe, do tal povo, do MAGA, né? Sabe, daquele povo superior. Obviamente que nós somos admiradores dos Estados Unidos, um país que cresceu, se desenvolveu, a maior economia do mundo, o maior país bélico do mundo, maior tecnologia, tudo isso a gente admira, a capacidade de trabalho do povo americano. Mas isso não é pelo autoritarismo do presidente. Isso é, sabe, pela conjuntura econômica, pela importância do país, pelo grau de universidade que eles têm. Então o Trump não precisava ficar ameaçando o mundo. Eu disse para o Trump, olha, a gente tem que escolher se a gente quer ser temido ou a gente quer ser amado. Esse é o papel do líder. As pessoas podem me considerar liderança porque gostam de mim. E as pessoas podem achar que eu sou líder porque tem medo. E quem tem medo não vê liderança. Vê o mau gosto. É diferente. Então acho que o Trump não precisava disso, o povo americano não precisava disso. Essas ameaças do Trump não fazem bem para a democracia. Essa guerra do Irã é inconsequente.
Agora a gasolina nos Estados Unidos está 35% mais cara. O Brasil é um dos países em que o combustível está mais baixo no mundo nesse Mas momento. aqui subiu também. É importante você falar da BR. Mas eu vou falar, eu vou falar. Só um Então, pouquinho mais veja, sobre internacional. então, eu acho que o Trump não precisava disso. Tá. Eu, quando conversei com o Trump, eu disse, olha, eu tenho 80 anos de idade. Você vai fazer 80 anos 14 de junho. Portanto, 2 octogenário, não tem que ficar falando coisa que não tem interesse do seu povo. Você tem o interesse dos Estados Unidos, tem o interesse do Brasil. A base pela qual você nos taxou não é verdadeira. Você não tem déficit com o Brasil, você tem um superávit em 15 anos de 410 bilhões de dólares. É só você perceber que está errado a lógica. Perceber que está errado. Eu acho que ele compreendeu. recuaram, né? Acho que ele compreendeu. E a coisa está bem amenizada. Eu falei para ele, se você quiser combater o crime organizado, fechamos acordo agora. E a semana passada, a nossa Receita Federal, sabe, com a receita dele, resolveram fazer troca de informações para a gente prender, sabe, contrabando de arma, prender narcotráfico, prender o crime E o organizado. Ramagem ontem? Sabe? Isso teve O alguma Ramagem. coisa da O Polícia Ramagem acho que Federal? vai vir para cá. A direita aqui no Brasil está dizendo que ele foi preso numa multazinha, não. Ele foi preso e já estava condenado a 16 anos nesse país. Ele foi um golpista que está condenado. Ele tem que voltar para o Brasil para cumprir a sua pena. Mas com relação ao Trump é isso. Eu espero que ele, aos poucos, vá aprendendo aquela imagem de Jesus Cristo, aquilo é sinceramente, aquilo não contribui com quem acredita no sistema multilateral, quem acredita na democracia. O senhor teve muita Esta reunião do Papa dela. Francisco, o Papa Leão XIV está surpreendendo bem? Não, tá bem. Eu tive com ele, saí muito bem impressionado e aproveitar a tua pergunta para ser solidário a ele, que está correta a crítica que ele fez ao presidente Trump. Ninguém precisa ter medo de ninguém. Ninguém precisa ter medo de ninguém. Eu disse para o Trump, não precisa ficar falando para mim que você tem o maior navio do mundo. Eu não quero guerra com você. A minha guerra com você é no argumento. Eu quero o poder da palavra para mostrar que nós estamos certos e você está errado. Bem, aí entra na questão da democracia. Sim. Nós tínhamos um fórum criado por nós aqui, pelo Petro da Colômbia, pelo o presidente da Espanha e pelo o ex-presidente Boric. Agora vai ter uma reunião que vai ter Lá muita na Espanha, gente. né? Vai ter em Barcelona, vai estar a gente Colômbia, vai cobrir, vai estar inclusive. o Boric, vai Vamos estar tá lá. o México, vai estar a África do Sul, vai ter muitos países, sabe? E nós vamos lá para poder tentar mostrar a importância de fazer com que a democracia recupere o seu espaço, sabe, no coletivo mundial. Porque fora da democracia qualquer coisa é pior. Não tem nada melhor. A democracia é um regime difícil, porque a democracia você tem que conviver com a imprensa, você tem que viver com o sindicato, você tem que conviver com greve, tem que conviver com a oposição, tem que viver com o Congresso, sabe? Mas isso é que é a riqueza da democracia. É o contraditório, sabe? Está presente a todo momento. Ou seja, quando você fala de democracia, você não está falando de um pacto de silêncio. Não. Você está falando de uma sociedade em ebulição. A sociedade se movimentando, tentando conquistar, tentando protestar. E o nosso exercício é esse, é de lidar com essas coisas e construir sempre um caminho do meio. Tem a derrota do Orbán, né? Eu sinceramente, acho que nós precisamos apenas dizer o seguinte: é preciso definir na cabeça do povo o que é democracia. Democracia não é apenas o direito de votar.